E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai conhecer o livro O Mestre Mandou, do autor Felipe Moraes. Então, né, pessoal, a gente tá no episódio 3 do projeto literário de terror, né, conhecido como O que Aconteceu Naquele Verão. Esse conto quem indicou foi o autor Rafael Maio, que é um autor que eu já li, tá? Eu vou deixar os links do Rafael, dos contos do Rafael, que são maravilhosos de terror, na Amazon, aqui embaixo na descrição. Então, se você quer conhecer as obras do Rafael, que se eu não me engano é Bem-vindo a Great Hill, né? E Horto, se eu não me engano. Então, eu vou deixar as capinhas passando aqui embaixo e também na descrição, caso você queira comprar. Então, pessoal, hoje vamos conversar um pouquinho, né, com spoiler, lembrando que esses vídeos do projeto são com spoiler, a gente vai debater um pouquinho sobre, né, sobre o que poderia acontecer nesse conto, então alguns eu lanço algumas teorias que vocês gostam bastante. Vamos conversar um pouquinho sobre o Mestre Mandou. Então, assim, primeiro, antes de começar esse conto, a gente precisa entender que esse livro ele tem um começo, um meio e um fim de um fator que não é tão explicado. Então, como assim? Você vai ter o caso dessas três garotas, mas uma delas é estranha. Então, muitas vezes, o que eu consegui imaginar nesse conto foi que estava envolvendo ali meio que um poltergeist, entendeu? Então, o que é isso que aconteceu? Que aquela menina estava de fato assim amaldiçoada, ou ela foi de uma certa forma vítima de alguma coisa ruim, mas aquilo tá seguindo ela. Isso é o que é um poltergeist, né? O que as pessoas costumam dizer é isso. Não sei se é poltergeist, mas se eu não me engano é. A assombração não fica no local ali, ela segue a vítima. Então a gente vai ter esse acompanhamento até você entender o que de fato aconteceu. Então, o que eu achei interessante, esse livro ele tem um conto, na verdade ele é bem rápido, tem 16 páginas, mas o terror dele é um terror bem psicológico, mas no sentido não só da psicologia dessa protagonista em si, né, que é essa jovem que está sendo perturbada e tudo mais, mas ela tenta entender tudo que vai acontecer, né, todas as coisas sobrenaturais que vão acontecer, ela vai tentando juntar tudo até que ela tenha alguma resposta, não tem uma resposta, mas uma teoria inicial para já começar é que ela tem um poltergeist, ou seja, ela tem alguma coisa que ficou nela, né? E ela tá seguindo aí até o fim, mas a gente não sabe como exatamente, tá? Então a gente vai conhecer essas três jovens, que a Samantha, a Rachel e a Beatrice, né? Então são essas três jovens que meio que aproveitando ali as férias, então elas estão numa grande viagem. E nessa viagem elas acabam parando num tipo de restaurante, precisam parar para ir no banheiro, aquela coisa, né, que a gente tá viajando, a gente sempre acaba fazendo também, principalmente quando a viagem é muito longa, né, a gente precisa ali de uma pausa para respirar, né, por conta, enfim, daqueles fatores que a gente já sabe. Então elas três param naquele restaurante, né, o cara que tá ali no balcão é um cara bem estranho também, ele é bem sério, e bem velho, né? E a gente percebe que, enfim, eu mesmo achava que ele ia fazer alguma atrocidade cruel com aquelas meninas pela a forma séria, né, dele ficar, mas pode ser também uma personalidade dele e tudo mais. Mas enfim, essas meninas elas acabam perguntando onde é o banheiro e ele fala, não, o banheiro fica lá atrás, o estabelecimento e tudo mais. Então, elas vão aos poucos também, elas tiram até sarro também daquele jovem, né, daquele homem, que ele é bem velho também, e o que acontece, né? Elas vão ao banheiro que nem é bem decadente, né? Muito sujeira, as portas são bem, elas rangem muito quando abrem, então você vai ter esse tipo de questão, né? Então elas vão e aí fica com a outra menina. Por quê? Porque, de uma certa forma, eles pensam de uma certa forma que eles vai estrupar, alguma forma assim. Então, duas ficam esperando, então cada um vai, entendeu? Tipo assim, uma fica aqui junto com a outra e a outra vai sozinha. Aí depois a outra termina, volta e vai a outra e assim vai. Tipo uma fila mesmo, só que sendo de uma forma bem mais alternativa. Quando essa menina que tá sofrendo, né, de fato, a questão da paranormalidade, ela vai no banheiro e quando você passa na porta do banheiro, ele faz um ruído, né, porque ela range muito. Então ela vai, né, nesse banheiro, ela entra lá no local específico ali, ela, né, vai ali pro vaso e tudo mais, ela fica lá, né, urinando e tudo mais, até que ela escuta de novo a porta, né, rangendo. E ela acha que é alguma das suas amigas tentando fazer algum tipo de medo, então ela deixa pra lá e vai embora. Até que, quando elas estão no carro, elas vão embora, ela
avista nessa menina que tem o fator sobrenatural, ela avista uma mulher do lado do homem, né? E ela fala, nossa, mas tinha alguém também com a gente, tem mais uma cliente nesse fim do mundo e tudo mais. E as amigas dela voltam e falam, não amiga, só tem nós três ali naquele restaurante. Mas ela viu alguém ali naquela distância e tudo mais. Então você percebe que esses fantasmas estão atrás dela, entendeu? Então você tem essa questão da paranormalidade dessa menina. Então isso já começa a assombrá-la desde esse conto. E a gente também fica curioso para saber quem de fato é essa mulher estranha que também tá perseguindo ela, entendeu? Mas enfim, passa esse caso horrível, né? Ela fica meio sem entender, mas aquela coisa, deve ser coisa da minha cabeça, coisa da viagem, aquele tipo de coisa. Ela chega no hotel que ela acha até que é bem recebida e tudo mais, então elas ficam naquele hotel, elas vão sair, vão pra sorveteria e tudo mais, até que ela recebe uma ligação, né? E quando ela atende a ligação, a voz do outro lado fala apenas o meu mestre mandou, ou o mestre mandou, que é o título do livro. Ela fica sem entender nada, mas ela fica assustada, né? Aquilo começa a assustá-la da maneira mais aterrorizante que você pode imaginar. Algumas coisas começam a acontecer estranho, então você vai perceber praticamente ali que a televisão, ela vai escutar algum som de tambores, ela vai achar que a televisão tá ligada, mas na verdade não tá a televisão ligada, é apenas aquele som, e essas coisas vão acontecendo. Então ela começa a ficar tão assustada que ela vai falar para as amigas dela, as amigas, né, tá acontecendo isso, aconteceu aquilo, e as amigas também vão se assustar. Então, ela vai ter também um momento onde elas vão estar ali dormindo, né? E ela acorda ali 3 horas da manhã e ela vê aquela sombra daquela mulher que a perseguia também no restaurante. E ela só fala, o mestre mandou, o mestre mandou, o mestre mandou, o mestre mandou. E ela também fica sem entender nada e assustada ao mesmo tempo. Aí elas vão também descobrir uma coisa horrível. Eles vão descobrir depois, né, que a velhinha que teve toda a recepção delas, né, que é a senhora Mary, ou Mari, ela vai ser assassinada pelo seu marido, que ele é mudo também. Então ele é encontrado no cantinho ali da parede, né, onde ela é encontrada morta e tudo mais. Ele parece bem lúcido, ele parece que tem uma consciência, não parece que tem problemas psicológicos e tudo mais. E ele vai colocar no papelzinho ali, porque já que ele é mudo, ele precisa responder alguma coisa para a perícia, né, o porquê ele fez aquilo com a esposa e tudo mais, já que também pareciam ali serem um casal que se respeitava muito, que gostava muito de ambos, então ele vai colocar ali no papelzinho o mestre mandou, sabe? Então ela percebe que também é com ela. Então perceba que nessa história, né, a gente vai tratar de uma entidade que está sendo perseguida por essa pessoa. E ela não sabe muito bem o porquê, mas ela, né, ela tá afetando o ambiente em modo geral. Por isso que eu chamo que é um portegaço que chama. Você vai perceber ao decorrer do livro que é um tipo de seita ou um tipo de maldição que não pode ser contradizida ou simplesmente ignorada. Então, no final do conto, a gente vai ali perceber a morte da Beatrice, né? Que é essa jovem que vai sofrer e tudo mais. Então, ela tem um tipo de recado, ela tem que obedecer. Então, se de uma certa forma a voz falar assim, o mestre mandou, que de fato é uma brincadeira de criança, né? Então, se de fato acontecer assim, o mestre mandou matar a Samantha, ela precisa matar a Samantha, de uma certa forma. Então, a gente não sabe muito bem se o corpo dela reage, ou seja, ela faz aquilo sendo meio que obrigada, sabe? Ou ela precisa ter a consciência, ela precisa de fato ter as mãos sujas de sangue, de fato, para conseguir. Então, você acaba o conto praticamente ali com a morte da Beatrice, entendeu? Você vai ali, acaba o conto de uma certa forma de que ela é a próxima vítima da brincadeira. Que essa brincadeira ninguém sabe a origem dela, sabe? Então você pode terminar esse conto e ter várias teorias e tudo que você puder imaginar. Você pode simplesmente falar, já que ela é perseguida, que ela pode ali ter algum tipo de comunicação com o tabuleiro dos espíritos, ou você pode imaginar que ela tenha feito alguma coisa errada e invocou alguma coisa ruim para ela, ou pode até imaginar que alguém fez isso com ela, entendeu? Para matá-la. Então, ou de fato ela é uma vítima, alguém começou essa brincadeira e ela foi uma vítima, então o começo do conto seria ela já sendo a próxima vítima, entendeu? E preparando, então o jogo meio que vai te dando as regras para você cumprir. Por exemplo, ela poderia ser a próxima vítima, ela poderia ter morrido naquele restaurante, mas ela precisava ver
a entidade, ela precisava sentir que não era coisa da cabeça dela, ela precisava ver como é que funciona a brincadeira por meio da morte da Mary ali no hotel, entendeu? Então vai ali te dando umas pistas de como você pode ali ou saber de fato que você está nesse jogo, né? Então é um jogo bem macabro, entendeu? É uma coisa bem satânica mesmo. Então você vai perceber a reação dessa garota, né? E tudo que está acontecendo. Ao mesmo tempo que ela quer ali sair, ela quer entender tudo, ela quer ver como tudo funciona. Então ela sabe que aquilo não é coisa da cabeça dela, que está acontecendo com ela e ela precisa tentar fazer alguma coisa, mas na verdade ela não consegue fazer nada. Então você tem de fato esse terror psicológico dessa garota sobre tudo. Então você pode até imaginar pelo conto geral, já que a gente está percebendo que é um tipo de escrita que alguém contando uma história, né, poderia ser ou uma das amigas, ou alguém que está de fato olhando as garotas, então ser um ponto de visão aqui onisciente, onipresente, entendeu? Mas nunca é pelo fato simples dela estar contando, não é algo que ela está contando, alguém está contando o que aconteceu com elas. Então poderia ser uma lenda urbana essa brincadeira, ou no caso, esse jogo pode ser uma lenda urbana, entendeu? Tem várias diretrizes que esse livro ele pode ali caminhar. Eu fiquei super feliz, eu não conhecia esse conto do Felipe, me deu vontade de ler mais obras sobre ele, né? Igualmente ali as obras do Rafael, que eu gosto bastante, as resenhas dos contos dele vai chegar na segunda temporada, que vai ser em junho. Então eu tô bem contente em poder revisitar de novo, né, Greek Hill, que eu vou deixar a capinha passando, que é um conto maravilhoso de assassinato, se você for puder imaginar tudo que acontece. Então para mim é uma história tensa, entendeu? É uma narrativa macabríssima, assim, macabro do macabro do macabro, que você vai ter um jogo satânico onde você não sabe, onde você não tem esperança. Você sabe que aquela personagem vai morrer no final, você sabe que aquilo é perigoso e você sabe que também acontece com você, entendeu? Então você vai ter o ponto de vista dessa garota, mas ao mesmo tempo o ponto de vista também das outras meninas. É bem interessante a construção. E é uma leitura rápida, pessoal. São 16 páginas que passam rapidamente. Então eu queria que a gente lesse esse conto junto, quero que você leia esse conto, eu vou deixar na descrição aqui o link. Eu quero que você leia e você bota nos comentários qual é a sua teoria, qual a sua reação, o que você sentiu também nesse conto. Eu senti vários fatores que eu não posso nem falar aqui em vídeo, porque senão vai ser um spoiler para vocês, que eu não revelei tanta coisa nesse conto. Eu quero que você de fato leia e você compreenda, igual a gente fez também com os outros vídeos. Então pessoal, é isso. Espero que vocês gostem desse conto. Curta, se inscreva no canal para me ajudar aqui, para eu ter outros projetos literários. Então é isso. Espero vocês nos próximos episódios. Tchau!